Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser. E voltando com as histórias do Sr. UFO Jack. Seja bem-vindo, Senhor das Histórias Assustadoras. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Salve, salve, PH. Hoje vamos contar mais algumas histórias, acho que as mais interessantes, eu acho. As mais, assim, mais recentes também, né? Então tá. Atiçou minha curiosidade. E nós vamos saber das historinhas daqui a pouco, logo depois da vinheta. Parapsicologia, mediunidade, projeção astral, regressão, música doméstica. Acredite se quiser. Sem mais delongas, Sr. UFO Jack, comece, por favor. Certo. Bom, depois desse negócio de Peruíbe, uns anos depois eu casei. Fui morar em Antonina. Antes de casar, um tempo antes, me mudei antes pra lá, porque a gente estava abrindo uma escola lá em Antonina. E então, por um tempo, eu morei num hotel que tinha no centro da cidade de Antonina. Primeira noite que eu passei em Antonina, o meu quarto ficava no primeiro andar, de frente para a rua. E aí, naquela época, eu ainda tinha medo dessas coisas espirituais, digamos assim. E acordei por volta das 3 horas da manhã, com algumas pessoas falando muito alto na rua. E colocando alguma coisa numa esquina lá, acendendo umas velas e falando, venha, não sei o que, não lembro o que eles estavam invocando, mas eles estavam invocando alguma coisa ali. E meu Deus do céu, onde eu amarrei meu cavalinho dessa vez, aí foi pra cama, cobri até a cabeça. Eles estavam invocando alguma coisa? Invocando alguma coisa na esquina, em frente ao hotel ali. Putz, velho. E eu ouvindo ali algumas coisas, e então eu fui pra cama ali, me cobri até a cabeça ali e fiz alguma oração ali pra afastar qualquer mal que pudesse estar vindo, né? Mas depois, né, segui a vida. E aí, depois teve o casamento e tudo. A gente se mudou dali pra uma outra casa que era ali perto, que ficava perto da escola também. E Antonina tem um dos carnavais mais famosos do Paraná, um dos mais concorridos. Então, como nosso quarto ficava também de frente pra rua, nessa casa que a gente tava morando, essa rua ia dar muito perto lá da onde estava tendo o desfile das escolas de samba, os bailes de carnaval e tudo. Então o som que a gente estava ouvindo ali era muito alto. Então falamos, vamos pôr a cama ali na sala e tudo, e o colchão ali na sala, a gente dorme ali e tem menos barulho. A gente puxou, ficou o colchão no chão e tudo, e começamos a dormir. E aí, em determinado momento, eu não estava, assim, sabe quando você não está 100% dormindo ainda, mas que você tá com um pouco de consciência, mas não está dormindo nem acordado, aquele estado intermediário. Eu estava de barriga para cima e, de repente, eu vi uma coisa muito feia de pé, olhando para mim e jogando uma luz vermelha diretamente no meu olho. Peraí, Jackson. Descreva a coisa muito feia. Você chegou a ver? Sim, eu vi. A coisa mais próxima, assim, que eu poderia comparar é com uma mosca. A cabeça de uma mosca. Peraí, eu juro pra você que eu achei que você ia falar um Grey, uma mosca? Mosquito? Mosca? Uma mosca. Sabe a mosca? A mosca tem aquele olhão grande. Sim, cheio de olho bisotado, Isso. cheio de olho. Isso. Então era aquilo. Só que ela tinha alguma coisa na boca. Um tubo, uma coisa assim. E jogava uma faixa de luz vermelha na minha cara. E aquilo me assustou e eu acordei berrando. Sentei berrando, né? E aí eu assustei minha ex-mulher lá, minha ex-esposa. E expliquei pra ela o que tinha visto ali, né? Mas quando eu sentei já não tinha mais nada, né? Você já pegou uma cabeça de uma mosca olhando no microscópio?
Não, eu só vi fotos, mas não cheguei a olhar diretamente. Não. Nas fotos também você vai notar o que eu falei. Ela tem uma tromba ali que parece um tubinho mesmo. Olha que interessante. Pois é, a mosca, o que ela acontece? Isso é por causa daquele filme A Mosca. Ela tem uma probóscide ali, uma trombinha, que ela tem tipo uma almofadinha na ponta. Então ela pega aquela almofadinha, ela põe em cima de um alimento, joga ácido ali, dissolve o alimento e chupa aquilo, sacou? Então tem esse tubinho. Interessante. Cara, não lembrava não é interessante, não. É apavorante. Eu não lembrava de tubinho nas fotos que eu tinha visto. Então, olha, interessante, hein? Agora, se era realmente uma entidade, alguma coisa assim, eu não sei dizer, mas eu sentei muito assustado naquele colchão, naquela noite. Eu fico escutando essas histórias assim, que eu acordei de noite e vi alguma coisa olhando pra mim, sentado na minha cama, me pegando. Cara, quantas vezes eu tô dormindo aqui, eu acordo de noite, o quarto tá todo escuro, e eu fico às vezes com o cu na mão de abrir o olho e ver alguma coisa. Pegar, então você vai ficar com medo das histórias que vem pela frente ainda. Pelo amor de não Deus. Não foi só essa vez não, que eu vi coisa deitado na cama, mas enfim, vamos na ordem aqui. E olha só como uma coisa puxa a outra, né? Então, eu fui para Antonina, abri a escola. Naquela época, Antonina estava numa situação bem complicada economicamente, então a gente resolveu fechar a escola lá e vim para Pinhais, onde eu moro atualmente. Trouxemos a escola para cá e tudo. Só que a administração nunca foi a minha área, né? Eu sempre gostava de dar aula, e quando eu abri a escola, eu vi que eu não dava aula, eu só administrava, né? E aí também teve aquela crise de 2008 e tudo, então gerou uma série de dificuldades assim para todo mundo. Então chegou um ponto que eu resolvi encerrar essa fase, fechar a escola e tudo, e acabou coincidindo também com a época em que o casamento estava bem ruim. Então a gente resolveu se divorciar tempos depois de eu fechar a escola. E aí eu voltei a dar aula, voltei a trabalhar como professor e tudo. E nessa fase, nesse processo de fechar a escola, terminar o casamento e tudo, eu fiquei numa situação bem complicada, né, em todos os sentidos, assim. Então, eu tava realmente muito ferrado. E aí, nessa época que houve, assim, digamos assim, o renascimento para a espiritualidade, né? Porque eu sempre estava ali uma coisa ou outra e tudo, mas sempre me fechava, assim, sempre acabava fugindo de me aprofundar mais, né? Eu resistia, digamos, ao chamado que existia. E aí, com todos esses problemas, aí eu resolvi ir buscar ajuda, né? Digamos assim. Comecei a pesquisar sobre terreiros na região aqui de onde eu morava, mas eu não encontrava, ou quando eu encontrava, não era o que eu estava procurando. Não só terreiros, mas centros espíritas e tudo, né? Não tinha uma linha específica que eu estivesse procurando. Eu estava procurando algo que pudesse me ajudar, assim, a ter força para encarar os problemas que eu estava tendo. E aí eu tive um relacionamento naquela época, e eu tive, digamos assim, eu estava nessa busca espiritual, acabei conhecendo essa menina, ia ter um evento de ufologia em Peruíbe, outro evento, e eu fui chamado para dar palestra lá, um evento organizado pela UFO. E aí eu falei assim, olha, eu tô indo lá para Peruíbe e tal, né? Mas sabe quando você dá uma de João sem braço, assim, ou joga verde para colher maduro? E daí eu falei, seria legal se você pudesse ir comigo e tal. Daí, falei, não sei, né? Falou, não sei. Deu 2, 3 dias, ela só mandou uma mensagem assim, olha, meus pais querem te conhecer pra saber dessa história de Peruíbe e tudo, pra poder ir com você. Ah, não acredito. Daí eu fui. E daí no meio do papo lá, eles estavam falando assim e tal, todo mundo conversando, e daí de repente a mãe dela virou pra ela e falou assim, ó, você vai. Mas você sabe que você não vai sozinha, você vai acompanhada. Ixi, vai mandar irmã, vai mandar primo, vai mandar alguém ali pra cuidar, né? Mesmo tendo idade assim, eu achei que, né, ia mandar alguém pra cuidar, né? Tem mães aí que a filha tem 30 anos, mas trata como se tivesse 12. Daí ela falou, eu sei. Ela falou pra mãe, eu sei. Mas ela iria de qualquer jeito. Daí de quem que vocês estão falando? Daí ela falou, é da Samira. Samira é a cigana que trabalha com ela. Nós somos uma família de médiums de Umbanda. Todos nós aqui somos médiums. E daí começaram a falar de mediunidade. Eu falei, eu não acredito. Peraí, a Samira era uma entidade? Era uma entidade. Caralho, velho. E ali eu falei, eu não acredito onde eu fui amarrar meu bode dessa vez. Aquilo que eu estava procurando eu encontrei aqui nessa família. Porra, como assim? E aí a gente fez a viagem inteira falando sobre espiritualidade e tudo. E, nossa, foi muito legal. Assim, aprendi bastante. Aí que comecei a ver Umbanda com outros olhos. Só que daí o relacionamento não foi pra frente, né? Deu 5 meses, a gente se separou. E a gente se separou por uma situação bem ruim, assim.
digamos. Porque no meu trabalho tinha uma mulher lá que se encantou comigo, digamos assim. Ela fez de tudo, né, pra separar, criava intriga. Aí chegou um ponto, assim, que acabou causando a nossa separação. E aí comecei, assim, foi um ano, assim, de, entre aspas, luto, né? Um ano sozinho, assim, me recompondo, juntando os cacos, né, de tudo que tinha acontecido. O divórcio, o relacionamento, a quebra da escola e tudo. E aí, buscando um terreiro ainda, não tinha encontrado um terreiro para conhecer e nem um centro espírita para entrar. E aí eu estava numa fase assim que, aqui onde eu moro, eu moro a 4 quilômetros do centro de Curitiba. Né? Eu moro em Pinhais, mas a 4 quilômetros do centro de Curitiba. Então, eu, quando estava bastante aborrecido, meio deprimido e tal, eu vinha caminhando. Então, era 1h40 caminhando até chegar em casa. E aí eu botava rock and roll no celular, no último volume, e vinha. Quando eu via, eu estava em casa já. E aí, num determinado dia, num sábado, acabava o meu trabalho, eu saía de lá às 5 horas, por volta das 6h30, 7 horas eu estava em casa. E aí, eu ouvindo um rock pesadão no celular, de repente, o celular fica mudo, do nada. O celular travou. E não tava tocando música nenhuma. Eu peguei o celular pra ver o que tinha acontecido. De repente eu escuto barulho de atabaque de umbanda. E aí eu olhei do outro lado da rua. Havia várias portas ali. Só que sempre que eu passava, uma das portas estava fechada. Só que naquele momento aquela porta estava aberta e tinha uma plaquinha do lado. Isso não pode ser coincidência, né? E fui indo, ouvindo aquele som de atabaques. E aí eu vi o anúncio de um terreiro de umbanda que funcionava ali. Putz, não é coincidência. Alguém me trouxe até aqui, só que eu não tive coragem de entrar, né? Anotei o telefone e durante a semana eu liguei pra lá pra saber informações, como que eu poderia ir e tudo. E daí na semana seguinte eu fui. E é o centro de Umbanda que eu tô até hoje. Então, depois que eu fui entender que eu fui guiado até ali, aquele momento, fizeram com que o celular travasse para que eu pudesse descobrir esse centro, que depois ele mudou, ele não funciona mais nesse lugar. Mas ali, assim, dessa forma eu descobri a Umbanda. Ô Jackson, eu fico imaginando que você, antes de entrar no terreiro de Umbanda, antes de ter gente ali que tem conhecimento de alguma coisa para poder te passar e te orientar, você já teve um tanto de história. Eu fico imaginando depois que você entrou nisso. Pois é, e nesse período de entrar no terreiro, um período ali de 2, 3 meses, porque eu entrei em outubro, até dezembro aconteceu muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, eu estava dando aula e daí eu passei para os meus alunos um trabalho bem complicado que eles tinham que apresentar para toda a turma. E aí eu sentava no meio da sala e ficava avaliando os trabalhos. E eles também tinham que fazer relatórios dos colegas que estavam apresentando para completar a nota do colega. E aí, em determinado momento, alguma coisa me disse assim, tem uma aluna passando mal. Uma coisa na mente, assim. Aí eu me virei assim, quem está passando mal? Aquele silêncio. Tem uma menina passando mal nessa sala, quem é que está passando mal? Aquele silêncio. Não tem ninguém passando mal aqui? Aí uma menina no fundo da sala falou, professor, eu tô passando mal. E daí falei, então tá, vai lá, toma uma água, respira, e quando você se sentir bem, você volta. Coisa, fale lá na recepção. E daí ela foi. Eu não sei de onde que veio aquilo, cara. Caramba, veio na mente, véio. assim, aquela certeza de que tinha alguém passando mal ali, e foi. Daí se confirmou que tinha alguém passando mal. Teve uma outra ocasião também, que daí, nesse mesmo período aí que eu tava começando na Umbanda, eu tive uma experiência fora do corpo que foi surreal. Eu tive várias naquele período, mas teve uma que foi surreal. Eu me vi... Sabe aquelas histórias de teatro que você anda no meio dos personagens? Teatro... tem um nome pra esse tipo de teatro. Mas você está andando, é como se a história ocorresse à sua volta. É tipo teatro mambembe, eu acho que chama isso. É, teatro de rua e tudo. Então, eu estava num teatro assim. Eu via as pessoas do meu lado, a história acontecendo do meu lado. E a história era sobre 2 mulheres que tiveram bebês e uma delas perdeu. E ela culpou a outra cujo bebê não perdeu, cujo bebê ficou vivo. E aí ela jurou que iria roubar a criança da outra mulher. E aí eu, a noite inteira vendo aquela história acontecendo. E aí ela fez um monte de coisas, um monte de ações e maldades lá pra mulher, até que uma hora ela conseguiu roubar a criança. E ela saiu rindo, hahaha, roubei a criança. E aí a mulher, a dona da criança, a mãe verdadeira, e o marido estavam atrás olhando ela fugindo com a criança, correndo, chorando, né? Elas estavam chorando. E aí a mulher rindo, ela deu 3, 4 passos e parou.
Ela olhou pra criança, olhou pra mulher e falou: eu não posso fazer isso, porque não se paga um crime com outro crime. E daí veio a lição que o espiritual queria me passar, que eu não poderia fazer desejar qualquer tipo de maldade ou fazer qualquer tipo de ação com as pessoas que me prejudicaram até aquele momento, por estar naquela situação ruim que eu estava. Você está me falando que essa situação toda que você viveu foi como se fosse uma situação extracorpórea? Que foi uma situação que você realmente viveu, não nesse plano, no outro? Não, esse teatro eu estava apenas como espectador, vendo a cena acontecer, mas o ensinamento dele é que eu não poderia desejar mal para as pessoas que estavam me ferrando, que me ferraram lá com a empresa, com o casamento, depois com esse outro relacionamento. Eu não deveria desejar mal para eles ou fazer qualquer coisa contra eles. Eu deveria apenas perdoar, entendeu? Entendi. É um ensinamento que eles me trouxeram ali, com essa experiência fora do corpo. Aí teve uma outra, nesse mesmo período aí, uma outra experiência fora do corpo que eu tive, e que, de repente, eu estava num jardim, eu estava passando a mão nas plantas, andando, de repente eu vi um índio pele vermelha, daqueles lá dos Estados Unidos, parado me olhando, um índio já na casa dos seus 50 anos, por aí, olhando, com um porte assim, bem altivo, e ali eu conheci um dos meus mentores. E aí foi interessante, olha só, antes de chegar nisso, teve o prévio, digamos assim. Na Umbanda, as entidades não chegam se apresentando, ó. Ou falam assim, ó, você vai trabalhar com a entidade tal, você é preparado, existe uma preparação para você saber quem é. Então, quando eu via determinadas músicas de Umbanda e tal, que falava de determinado índio, na Umbanda a gente chama de caboclo, eu sentia um arrepio, assim, digamos. Aí, teve uma certa vez que eu fui num outro terreiro para assistir a gira e tocou músicas desse caboclo, e um médium incorporou esse caboclo. Bem na minha frente, eu senti muita energia naquele momento. E aí, teve uma outra música de Umbanda que falava desse caboclo. Falava de vários, né? Mas falava o nome desse caboclo e ficou uns 2, 3 dias com o nome desse caboclo, só com esse trecho da música. E aí, tive essa experiência fora do corpo, estava andando assim, cheguei para esse índio e ele falou: você sabe quem eu sou? Daí eu lembrei da música, lembrei das coisas que eu estava sentindo quando eu ouvia as músicas desse caboclo. Eu falei: o senhor é o Caboclo Ventania. Daí ele falou assim: e nós iremos trabalhar juntos. Ali eu conheci o meu caboclo. Eu já vi ele outras vezes também. Ô Jackson, só esclarecer uma dúvida com você. Como é que você sabe que essas situações foram uma experiência extracorpórea? Você se viu saindo do seu corpo? Você se viu deitado na cama e dali você continuou? Não, eu não me vi saindo. Só uma vez que eu me vi saindo fora do corpo durante uma trilha que eu fiz. Eu já conto essa história. A experiência fora do corpo, ela é diferente do sonho. Que no sonho, às vezes você, por exemplo, eu posso sonhar que eu estou aqui no meu escritório de trabalho, aqui onde eu trabalho, e de repente passa um elefante na minha janela. Eu moro no quarto andar, mas é como se passasse um elefante aqui na minha janela, eu olhasse e saísse pela janela e de repente eu estivesse na casa da minha mãe. Sabe? Um sonho, ele é onírico, ele muda, ele tem um monte de coisas surreais, absurdas que vão acontecendo. Às vezes ele não tem sentido algum. Agora, uma experiência fora do corpo, ele pode ser acompanhado de muita lucidez e ele não tem essas coisas surreais, ele tem padrões. E ali os ensinamentos que você recebe, as coisas que você faz, são tudo dentro desse padrão. Ela não foge do padrão. Essa experiência que eu tive fazendo trilha, por exemplo, a gente fez trilha e durante a noite a gente acampou num determinado local e durante a noite teve uma hora que eu sentei. No que eu sentei, eu olhei para trás e me vi dormindo. Meu corpo estava dormindo, mas eu estava sentado. Aí eu falei: opa, uma experiência fora do corpo. Vou aproveitar. Ok. Opa, uma experiência fora do corpo, vou aproveitar. Foi isso mesmo. E aí eu saí, atravessei a parede da barraca e fui caminhando. Aí cheguei num local, a trilha que a gente fez foi o caminho do Itupava. O caminho do Itupava, ele margeia por vários trechos ali na ferrovia. Essa ferrovia que você ouve o trem passando aqui, que foi construída em 1889, se não me engano. Muita gente morreu construindo essa ferrovia. Principalmente nos trechos da serra, lá onde a gente estava acampado. E aí, caminhando por esse trilho, eu cheguei num local onde havia uma escadaria, que ia em direção a um plano superior, que era onde eles usavam para fazer o resgate de quem morria nessa construção. E eu cheguei ali depois que eu fui saber que essa era a função da escada, mas eu, na época, não sabia disso. Então, pra você ter uma ideia, a lucidez que eu tive nessa experiência fora do corpo na trilha, quando eu acordei, eu fiquei decepcionado,
Sabe quando você sonha e você acorda, você tem aquele patamar de comparação, aquele grau de lucidez do sonho e o grau de lucidez de estar acordado. Uhum. Você tem consciência que foi um sonho? Sim, e nessa experiência fora do corpo, era como se eu tivesse a minha consciência muito superior ao que eu tenho acordado. Então eu estava mais consciente fora do corpo do que quando eu estou agora acordado, por exemplo. A consciência era superior, entendeu? Voltei pro corpo, é como se eu estivesse sonhando. Velho, isso é umas paradas assim muito além da imaginação pra mim. Saca? Eu tento, porque às vezes eu tento traçar assim, paralelos com coisas que eu passei, que eu vivi. Eu já tive sonhos assim muito vívidos pra mim, e eu lembro de detalhes absurdos que acho que de Sim. sonho você não lembraria. E o sonho tem uma linha narrativa, como se fosse um roteiro, começo, meio e fim, sacou? Sim, quando tem isso, geralmente não é sonho, geralmente é uma projeção. Nossa, Aquele caso lá dos senhora. meus avós, que vieram me alertar do incêndio, eu estava num estágio intermediário, eu não estava exatamente fora do corpo. Eu estava deslocado, mas não estava fora do corpo. Então permitiu que houvesse essa comunicação deles naquele momento. Mas não era sonho. Ô Jackson, olha só, eu vou ser breve nessa parte aqui, é um ponto assim, que eu não gosto muito de tocar, não me traz boas lembranças. Me traz boas lembranças no sentido da resolução, mas enfim, eu há muitos anos atrás, eu andando de jet ski numa represa, aconteceu um acidente e um amigo meu morreu afogado do meu lado. Eu tentei segurar ele, assim, quase 40 minutos nadando ali, não consegui, não apareceu socorro e ele morreu afogado do meu lado. Eu me culpei durante anos por isso, anos. Mas passado um tempo depois que ele morreu, uma noite, eu tava dormindo, e eu me senti sendo acordado por alguém. Alguém, tipo, me balançando, falando assim, ele me chamava de Paulão. Eu falei assim, Paulão, Paulão, Paulão. Eu levantei, eu sentei na cama e eu vi ele. E ele falou, cara, eu tô bem, não se preocupa, eu sei que não foi culpa sua, aconteceu e tal, não sei o quê. E é isso. Mas, ô Jackson, eu lembro depois disso, eu deitei e fui dormir. Então, não foi um sonho, saca? Uhum. Durante anos eu fiquei me questionando isso. Mas uma coisa eu te falo assim, que eu sempre tive dúvida se foi real ou não, mas isso me trouxe uma paz gigantesca, cara. Isso provavelmente foi uma experiência fora do corpo. Saca? E tipo assim, esse tipo de assunto já não foi a primeira vez que aconteceu, assim, de eu ter esses sonhos nítidos, vívidos, assim, sacou? Mas eu sempre encarei que fossem sonho. E isso aí que você tá me falando agora tá meio que me chocando, assim, sacou? Isso acontece com muita frequência. Muitas pessoas têm esse tipo de experiência com gente que já se foi, né? Eu tive outras experiências com entidades. Eu esqueci de falar. Quando eu estava namorando aquela menina, que era da Umbanda, que tinha a Samira ela apareceu pra mim aqui em casa. Quando uma entidade de Umbanda ela aparece pra outra pessoa que não é o médium dela, ela geralmente assume a forma do médium, a aparência do médium, para que a pessoa possa fazer a relação. Só que assim, por exemplo, se você sonhar com o meu caboclo, o caboclo ventania, você vai ver ele com o meu rosto, mas com o traje de caboclo, entendeu? É assim que eles se mostram para quem não é o médium de trabalho deles. E foi assim que ela se mostrou como uma ciganinha mesmo. E foi engraçado, porque daí eu olhei pra... Eu estava nesse estágio de quase dormir, olhei pro lado, eu vi ela, e daí naquele impacto assim de uau! Né, de ver a entidade ali, quando eu sentei já não tinha mais. E daí aconteceu comigo de ver uma outra entidade que trabalha comigo. Essa foi com o olho aberto, não foi em estágio de sono. Eu fui deitar, apaguei a luz, ainda de olho aberto, fiquei olhando para as paredes. Aí eu olhei em direção à porta, para a parede que tem do lado da porta, e vi aquilo começando a tomar uma forma. Foi formando a forma de uma pessoa, começou a aparecer os detalhes. Quando eu olhei, uau! Naquele falar do uau e sentar, pronto, já desapareceu também. Mas ali eu já sabia que ele era uma entidade que ia trabalhar comigo. Sabendo como ele se apresentou, depois eu pude buscar informação e saber quem era. Então foi muito legal também. Ouvindo essas histórias suas, falando isso e o que acontece, eu vou te falar a verdade que eu nunca tinha feito uma relação que eu pudesse ter tido uma experiência extracorpórea. Assim, cara, de ser sincero, Jackson, novamente, isso pra mim é uma coisa assim muito além da imaginação. Muito. Mas ouvindo essas histórias suas, ouvindo os casos que você contou, e eu lembrando agora coisas que eu achava. De novo, eu não tenho certeza, mas eu acreditava que fossem sonhos, podem não ser, cara. Quantas pessoas não passam por isso e acham que sonhou? Saca? Então, às vezes é uma parada assim, tão comum pra várias pessoas, mas ninguém sabe identificar direito. Por ser uma parada muito, igual eu te falei, assim, fora da casinha, ninguém imagina que tá passando por isso. E às vezes tá. Pois é. Deixa eu contar uma coisa. Eu ainda, até hoje, eu fico
impressionado e grato pelo que aconteceu. Em 2000, por volta, foi no ano 2000, começou a aparecer um problema em mim, uma hérnia, um problema de hérnia. E essa hérnia me incomodava muito. Era só eu levantar da cama de manhã, aquela hérnia saía e ficava até a hora de eu deitar. Ela só saía quando eu deitava. Me incomodava muito, às vezes chegava a doer. Só iria resolver o problema se eu fizesse uma cirurgia. E eu fui adiando. A hérnia surgiu em 2000, no ano 2000. Chegou em 2015, não tinha ido buscar a cirurgia ainda, mas eu sempre pensava em fazer cirurgia de tanto que incomodava. Pois bem, aí teve uma determinada noite que uma mulher veio e falou assim pra mim: ela vai embora dentro de 5 meses. Mas não falou o quê? Então eu pensei assim, putz, quem vai embora? Quem vai embora? Eu pensei, alguém vai morrer. Minha mãe, minha irmã, a Tamara, alguém vai morrer. E aí, na época, quando isso aconteceu, no dia seguinte, eu já passei mensagem para algumas pessoas. Olha, essa noite eu tive esse sonho que falou assim: dentro de 5 meses ela vai embora. Eu lembro, eu devo ter ainda arquivado aqui nas minhas caixas de mensagens no Facebook as mensagens que eu mandei pro povo na época. E foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu pensando, quem vai morrer? Quem vai morrer? Ah, meu Deus, quem vai morrer? E aí deu 5 meses, ninguém morreu. Eu fiquei, bem me trollado, certo, né? Deve ser um espírito zombeteiro. E aí passou assim uns 2, 3, talvez 4 dias assim. Ué, minha hérnia não desceu. Minha hérnia não tá incomodando. Passou um dia, 2, 3 dias, 4 dias. Até hoje, nunca mais apareceu a tal da hérnia. E você nunca mais foi no médico nem nada? Você não fez tratamento nenhum, nada? Nada. Nada. Simplesmente sumiu. Eu conheci pessoas que tiveram o mesmo problema que só resolveram com cirurgia. Não conheço ninguém que ela tenha revertido e se curado sozinho. Caramba, velho. Coisa, né? Como é que você explica umas paradas dessa, cara? Pois é, eu realmente não sei. Agora um outro caso mais assustador. Essa foi meio sinistra. Como se as outras fossem light pra caramba, mas enfim. Isso foi por volta de 2015, 2016, por aí. Aqui em casa tem um espaço de home office, que é um espaço já padrão dos apartamentos ali para colocar a estrutura de home office e tudo. Eu não uso porque eu tenho o quarto aqui sobrando, então instalei tudo aqui. Mas naquela época eu estava usando. E então eu tinha a mesa com o computador ali, eu trabalhava com o notebook na época. E acordei de manhã, estava trabalhando, isso por volta de umas 9 horas da manhã. E aqui em casa eu tenho 3 gatos. Tem o Tunico, que é o mais velho. Tem a Dulce, que é do meio, aquela colorida peludona que vocês veem às vezes. O Tunico é o cinzento. E tem a Lilica, que é a frajolinha, branca e preta. E aí, a Lilica é mais novinha e ela é menorzinha, a própria fisiologia dela. E aí, naquele dia, estava eu trabalhando ali, Tunico e a Dulce dormindo na sala. E do home office eu conseguia ver a sala, então eu via o sofá, via a televisão e via parte da porta que vai para a varanda e também a entrada da cozinha ali. E do meu lado direito eu via a entrada aqui do espaço onde eu trabalho hoje, né? E aí, de repente, Dulce e Antônio levantam assustados e vêm correndo da sala e vão se esconder. Nem vi onde eles se esconderam, mas eles vieram assustados, arrepiados, correndo da sala. E nisso a Lilica pulou do lado do notebook, bem junto ao mouse, olhou para a sala e começou a rosnar. Sabe gato quando tá rosnando? Começou, e rosnando forte, e rosnando e olhando para a sala, e rosnando, e às vezes ela olhava para outra sala, pro quarto aqui, mas voltava a olhar para a sala e ficava rosnando. Ficou uns 10 minutos assim, eu olhando aquilo, sem entender nada, porque eu não estava vendo o que estava acontecendo, e não sentia nenhuma energia estranha, mas só via ela rosnando e não tinha sinal dos outros 2 gatos, que foram se esconder no quarto debaixo da coberta, como eles fazem quando estão assustados aqui. E daí, de repente, ela parou de rosnar, seja lá o que for, foi embora e tudo voltou ao normal. E até hoje eu não sei o que tinha passado aqui em casa naquele dia, mas foi estranho. Você está me contando essas histórias e agora? Eu queria contar para os ouvintes aqui uma história que aconteceu com a gente. Eu contei isso no episódio de TCI com a Sônia, mas eu queria agora te incluir para contar essa história. A gente estava gravando um episódio
eu não lembro qual agora, e durante a edição eu escutei uma voz de mulher. Eu peguei e te mandei. Me conta aí, eu te mandei esse áudio, o que você... Eu quero escutar isso de você e pra todo mundo tá escutando a gente. Eu te mandei o áudio, o que você fez com esse áudio e você conta daí. Bom, na hora eu passei o áudio no grupo lá do terreiro, e aí todo o pessoal do terreiro ouviu, mas na Umbanda a gente tem hierarquia, tem os médiuns, né, normais, tem os capitães de terreiro, e tem já aqueles que têm graduação de sacerdote, pais e mães de santo. Inclusive, eu tenho, já atingi também essa... Já fiz a coroa, como dizem, né? Já tenho a graduação de sacerdote. Mas eu quis mandar para ver a opinião deles. E daí cada um ouviu, e eles falaram, eu senti um arrepio muito estranho. Eu senti algo muito esquisito. Jesus. Só que tem uma lá que ela é médium ostensiva. Ela, o tempo todo ela tá vendo, ouvindo, está em comunicação com os guias dela. E aí ela falou, olha, eu ouvi isso e senti uma aflição muito grande. Então, pelo que eu percebi, era alguém que estava precisando de ajuda e passou aí pedindo ajuda. E como sempre tem entidades aí na sua casa para proteção, eles já atuaram para resgatar, seja lá quem for. E foi isso que ela falou. Possivelmente era alguém ali esperando, pedindo ajuda, né? Pior de tudo, depois que eu te mandei isso, aí você mandou pro pessoal, aí você me falou isso que você me falou agora, você virou e me contou, falou assim, PH, eu não falei com você nada durante a gravação, mas eu tava sentindo um cheiro de podre aqui hoje durante o dia inteiro e não tinha nada estragado aqui. Era cheiro de ferida podre. Caralho, sabe? Ferida, pus. Eu não sei de onde vinha aquele cheiro e olhei, aqui tava tudo limpo, e aí eu comecei a verificar tudo de novo e realmente não sei de onde vinha aquele cheiro que depois foi embora do nada, assim, parou aquele cheiro. Não, é pior de tudo que vocês escutaram no episódio com a Sônia, que eu falei esse caso pra Sônia, mostrei o áudio pra ela, achei que ela fosse me dar alguma explicação, sei lá, não, gravação cruzada. Ela, não, pode ser realmente um espírito errante que estava passando por ali e como viu o canal aberto, resolveu pedir ajuda. Cara, vocês tratam isso com uma simplicidade que eu juro que eu gostaria de ter essa parte de espírito que você tem, mas eu não tenho. É que, toda semana eu tô lá no terreiro, toda semana eu converso com as entidades, tem as giras. É, de novo, normal pra você falar isso. Mas pra mim é normal, eu não tenho mais medo. O medo foi embora. É que o medo, ele vem daquilo que a gente não conhece. Então... Porque a primeira coisa que vem na cabeça é isso, a gente tem medo do que a gente não conhece. Mas tem certas coisas, depois que a gente passa a conhecer, a gente passa a ter mais medo ainda. Mas aí é questão de tratar o próprio interior, né? Se preparar, confiar naquilo que você tem, naquilo que você é, naquilo que você faz. Essa questão de confiar no espiritual, eu desenvolvi na prática do terreiro. Pra você ter uma ideia, há uns 4 anos atrás, eu fui de novo lá pro interior, né, visitar meus parentes e tudo. Minha avó já tinha falecido, mas eu tenho ainda meus tios, meus primos lá. E aí a gente foi pra beira do rio pescar. Eu, o Josiano, que eu comentei agora há pouco, e 2 amigos dele lá. E daí lá começou a rolar papo de ufologia, papo de fantasma, e daí eu descobri mais alguns casos interessantes para investigar. E aí meu primo, ele adora, né, adora uma cervejinha, adora uma pinga e tal. E daí, como a gente foi de moto, para voltar, ele estava realmente, né, tava na manguaça mesmo. E os outros lá também não tinha espaço na moto deles. Eu falei, meu Deus do céu, isso vai dar merda. Pra subir do rio tinha uns barrancos, então ele tava de moto e ele tentou subir o primeiro barranco, tava com ele, eu tava na garupa, pronto, já foi os 2 pro chão, né? E daí, então eu falei, olha, sinto muito, mas eu vou voltar a pé. E daí ele falou, tá bom, vai indo que a gente já te alcança, porque deu problema na moto aqui. Então a moto, sei lá, que tinha dado de problema na moto dele, e aí eles ficaram lá arrumando. Eu peguei uma das lanternas e fui voltando pela estrada. Eu lembrava do caminho e tudo. E ali naquele local tem cobra, tem outros animais da região ali. Sei que tem jaguatirica também naquela região, tem onça. E eu pensando, putz, tem um risco da natureza aqui. Mas já chamei meu guardião, o meu Exu guardião. E aí, na Umbanda, o pessoal que é de fora da Umbanda, né, tem uma visão meio errada, às vezes, de Exu, acha que é demônio, tudo, não tem nada de demônio. Ele é apenas um guardião. Cara, eu só fui saber que Exu não era demônio depois que eu comecei a conversar com você e com outras pessoas de Umbanda. Pois é, e ele é apenas um guardião. Então já chamei ele ali na hora pra fazer toda a proteção, né? Pra que eu não tivesse nenhum problema com animais, com qualquer coisa que pudesse aparecer, até mesmo com espíritos, fantasmas, que ele tem muita visagem, né? As pessoas ali geralmente veem muito fantasma. Então já chamei ele ali pra proteger, né? E aí então fui com a lanterna, e quando eu cheguei numa porteira de madeira que eu iluminei do lado
da estrada, eu vi certinho o contorno dele. O meu eixo, ele trabalha com capa, ele tem uma capa preta que cobre, tem touca e tudo, então cobre toda a cabeça e vai descendo até os pés. Então eu vi exatamente aquilo, do lado ali, iluminando. Então agradeci a presença dele ali e esperei os piá voltar com as motos, né? Então deu uns 40 minutos, vieram com as motos ali. Só que daí, nesse tempo de 40 minutos, paguei a lanterna ali e fiquei ali, bem de boa, bem tranquilo, me sentindo totalmente seguro. Então é a questão de você confiar, né? Você conhecer as coisas e confiar. Se aparecesse algum espírito ali, pra mim, eu provavelmente não teria medo, né? Eu digo provavelmente, porque na hora H as coisas são diferentes, né? Agora eu tenho a vivência da Umbanda e tudo, então eu não teria medo. Mas se ele viesse com uma aparência ruim, uma aparência animalesca, tentando assustar de alguma forma, e eu permitisse o susto, aí a coisa poderia ser ruim. Jackson. Acho que alguém não vai dormir à noite, né, PH? Não vou mesmo. Não Talvez vou. alguns ouvintes aí também não durmam à noite, mas enfim. Nossa. Em 2017, PH, desce o guardião da nossa Mãe de Santo e fala assim: nós vamos iniciar uma série de processos agora, preparando este terreiro, porque vai haver uma série de desencarnes em massa aí no futuro, e a gente precisa estar prontos para atender todos os espíritos sofredores que vão ser gerados nesse processo de desencarnes coletivos que vai vir aí pela frente. Isso ele falou em 2017. Ele falou isso em 2017. Caralho, a pandemia veio 2 anos depois. Ele não falou que seria por meio de doença. Ele não falou qual seria o processo. Ele só falou que seria desencarne em massa em todos os países, inclusive no Brasil. Então a gente tinha que estar preparado. E daí houve uma série de preparações, assim, a nível espiritual, para que isso acontecesse, né? Que a gente pudesse atender, assim, espiritualmente, esses espíritos. E aí, voltando à questão daquele som, teve os efeitos poltergeist aqui em casa que a gente não comentou, né? Eu te contei antes. Sério que você vai pôr essa cereja no meu bolo aqui hoje? Que cara, não vou dormir, velho. Olha, nas lives e nas gravações que eu faço, as pessoas já viram que tem um atabaque aqui atrás, que fica aqui no quarto. Teve uma ocasião em que esse atabaque ficava do lado da mesa do computador. Então, se eu esticasse o braço, eu poderia tocar no atabaque. E aí, eu estava selecionando alguns materiais de pesquisa para escrever algum artigo, fazer algum vídeo, alguma coisa. E aí eu olhei, aquele atabaque estava como se fosse um peão, andando, balançando de um lado para o outro. De um lado para o outro. Balançando e não caía. Eu falei, pô, tem um gato aqui bateu nesse atabaque, né? Só pode. Aí eu olhei no chão, não tinha nenhum gato. Nenhum dos 3 estava ali. Fui olhar na sala, tinham dormindo na sala, no sofá. Fui procurar o outro estava embaixo da mesa, na cadeira, dormindo. E a outra estava dormindo no quarto, ali onde eu durmo. Porra, 3 gatos dormindo e esse atabaque dançando aqui, né? Então, provavelmente um efeito poltergeist que aconteceu ali. E agora, questão de 2 semanas, um notebook que eu tinha aqui do lado, eu tenho o meu gabinete, a tela principal e o notebook que fica aqui do lado esquerdo. E aí, de repente, eu olho o notebook vindo para frente. Eu não estava nem tocando no notebook, o notebook vindo para frente. Aí eu empurrei o notebook de novo para o lugar onde ele estava. Deu uma meia hora de novo, aquele notebook vindo pra frente. Aí eu falei alto, vocês parem de ficar me enchendo o saco aqui, porque eu tô tentando trabalhar. Parem de ficar mexendo aqui no notebook. Pra que fazer isso? Parem com isso. E aí parou. Não teve mais. Eu já tinha ido correndo pra casa da minha mãe e pedi pra ficar lá. Cara, não. Eu não tenho essa calma que vocês têm, não. Ô, Jackson, você tá contando as histórias aí? Eu tenho 2 cachorras. Uma é tranquila, assim, tal. Eu não gosto muito de brincar com brinquedo, nada não. Mas eu tenho uma outra, uma pretinha, que ela ama brinquedo. Ela tem um tanto de brinquedo, de bolinha e tal. E quando a gente chega perto dela e vira e fala assim, vamos brincar, o que ela faz? Ela pega a bolinha e ela começa a ficar girando com a bolinha na boca. Ela põe no seu pé, agacha e fica esperando você jogar pra ela e fica, tipo, latindo assim, sem fazer barulho, abrindo e fechando a boca. Tipo, se joga. Pois bem, outro dia eu tava na janela da minha cozinha, fumando um cigarro lá e tal. Eu olho pra minha garagem, eu vejo ela com a bolinha na boca, girando, põe a bolinha no chão, senta e fica fazendo a mesma coisa
pedindo Mas pra não tinha brincar. ninguém. Não tinha ninguém, cara. Não tinha ninguém. Eu fiquei olhando aquilo e eu chamando ela, Beca. Ela chama Beca. Beca, Beca. Ela olhava pra trás, me via e virava pra frente. Cara, foi muito sinistro isso. Foi muito sinistro. Eu juro que eu tive a impressão que tinha alguém ali com ela. Que coisa, hein? Os animais têm mediunidade também. Eu não queria ter gravado esse episódio, não. Ah, mas pegar, calma, daqui uma semana você já volta a dormir de novo. Ai, ai. Eu espero que vocês estejam ouvindo isso à noite para vocês sentirem um pouquinho do meu drama. Mas valeu, Jackson, por esses. Pô, esse papo aí foi totalmente inesperado, pra mim, totalmente fora da caixinha. Foi muito legal e, pô, me fez assim, pensar em muitas coisas. Que, igual eu te falei antes, eu jurava que podia ser sonho e tal, de repente não é. Quantas pessoas estão escutando a gente e não passam pela mesma coisa? Pois é. Pois é. Mas enfim, o de sempre. Vão lá na descrição do episódio. Eu tô meio abalado, vocês me desculpem. Mas vocês vão lá na descrição do episódio e lá tem o link do nosso Apoia-se. Entrem lá no nosso Apoia-se, dá uma moral pra gente. Entra lá no grupo do WhatsApp pra trocar ideia com a gente, pro Jackson contar as histórias, ficarem sem dormir, sacou? Vai lá no canal do Jackson, o Fenômeno no YouTube. Se inscrevam no canal do Jackson pra vocês tentarem. Eu não vou nem falar tentar aliviar um pouco a mente, não, porque vocês vão ver coisas lá de ufologia também que vai tirar o sono de vocês. Então. É isso. Agradeço a todos que nos escutaram. Se vocês puderem avaliar a gente no Spotify aí, vai ajudar demais. E voltamos na próxima semana com mais histórias além da imaginação. Acredite, se quiser.